Queridos, a gente está ainda estudando o livro de Romanos, capítulo 7, tá? Nós ainda não terminamos ainda a nossa abordagem, nós terminamos a exposição, versículo por versículo, mas nós não terminamos ainda a abordagem, porque tem algumas questões a serem tratadas ainda no capítulo 7, tá? Então nós vamos continuar fazendo essa abordagem de Romanos 7. Tá bom? E hoje eu vou trazer algo assim, um pouco a respeito da identidade desse homem, e a gente vai estudar também a questão a respeito das passagens bíblicas que são paralelas a esse texto de Romanos 7, que são parecidas, tá? E aí a gente vai tentar trazer alguma coisa para você hoje nesse sentido, tá bom? Nós não vamos ainda finalizar hoje, nós temos ainda algumas ministrações a respeito de Romanos 7. Tá? A parte final da ministração diz respeito exatamente à identidade desse homem, que até agora nós ainda não descobrimos realmente quem é esse homem, qual é a situação espiritual desse homem. Tá bom o áudio, não tá? Então tá perfeito, tá bom, queridos? A gente vai então para nossa exposição. Eu vou ler, tá? Eu vou até abrir aqui, na verdade, o texto. Eu vou pegar aqui o nosso texto, vou pegar na própria. Isso. Vou pegar o texto aqui na Bíblia. E nós vamos ler do versículo 21 até o 25, tá bom? Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei e do pecado. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a ti o grande privilégio que nós temos de estar na tua presença, Senhor, e de poder estudar a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma, nosso espírito. É a tua palavra, Senhor, que tem o poder de nos libertar, Senhor. É ela que é lâmpada para os nossos pés, que é luz que ilumina, Senhor, o nosso caminho. Portanto, nós pedimos ao Senhor que fale conosco. Pedimos ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra seja bênção na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Nós vamos para a nossa abordagem, tá bom? E na nossa abordagem, querido, nós já estudamos já esses versículos todos, nós já repetimos algumas questões várias vezes. Agora, depois que a gente expôs tudo, nós vamos começar então a lidar com a identidade desse homem que Paulo vem descrevendo, né? De uma coisa, eu creio que a gente pode falar assim de maneira sem medo de errar, tá? Esse homem do qual Paulo vem falando aqui, desde o versículo 14 até o versículo 26, esse homem, ele não é um homem regenerado, ele não é um homem não regenerado, desculpe, não é um descrente, ele não é um incrédulo, tá bom? Esse homem, ele sofreu algum tipo de ação espiritual na sua vida, porque ele entende a palavra de Deus, né? Ele compreende a lei, ele concorda que a lei é boa, ele deseja seguir a lei. O único problema desse homem é que ele não consegue obedecer a lei, tá? Mas ele está de acordo com a lei, ele está de acordo com o ensino e quer fazer, quer obedecer, no entanto, ele não consegue. Então a gente pode dizer e descartar de uma vez por toda a ideia de que esse homem seja um descrente, tá? Tudo que esse homem disse positivamente acerca do seu prazer na lei, do seu amor pela lei, da sua apreciação, né, a respeito do caráter espiritual da lei, tornam impossível dizer que esse homem seja alguém incrédulo, tá bom, querido? Mas se isso não fosse, se
se não fosse o caso, querido, né, nós não teríamos como conciliar essa passagem aqui, de 14 a 26, com a outra passagem anterior, outra seção, que é do 13 até o 27. Ali, Paulo nos informa que no passado, né, quando ele ainda não tinha sido regenerado, ele não entendia a lei, ele não entendia o seu sentido, o seu propósito. Olha um versículo muito emblemático dessa seção do 7 até o 13. Lá no versículo 9, Paulo diz assim: houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Então esse texto é muito claro para nos informar de que aconteceu alguma coisa na vida desse homem, porque houve um tempo em que ele achava que estava tudo bem com ele, tá? Em que ele vivia como se não existisse lei. Houve um tempo em que ele era ignorante a respeito do conhecimento da lei, mas quando o mandamento veio, tá? Então ele teve consciência da lei, né? E quando ele se apercebeu do que a lei exigia dele, ele percebeu: eu estou morto, né? Eu morri, na verdade. Então, houve uma mudança na vida desse homem, tá? E esse texto é muito claro. Então, de maneira bem prática, querido, bem prática, né? Esse homem, ele conhecia a lei de Deus. Esse homem, ele tinha consciência da lei de Deus. Ele compreendia, ele amava a lei de Deus. O único problema desse homem, querido, é que ele não conseguia obedecer à lei de Deus. E eu acho que a gente não tem como dizer mais a respeito disso, tá? É essa a questão. Essa é uma afirmação. Esse homem não pode ser um incrédulo. Esse homem não pode ser alguém que não conhecia de forma alguma. Não, ele tinha algum tipo de entendimento. Ele tinha algum tipo de revelação a respeito da lei de Deus, tá? Outro fato que comprova ainda que esse homem não é um regenerado é que alguém vivendo em sua incredulidade, querido, é incapaz de reconhecer esse tipo de dualidade, né, que a gente viu várias vezes na experiência desse homem que Paulo vem descrevendo aqui. Há um conflito dentro dele, há uma luta interna dentro desse homem, né? E ele percebe que vamos colocar, há duas leis trabalhando dentro dele, que estão guerreando dentro dele, né? Uma lei na mente que leva ele a amar a lei de Deus, que quer fazer, que leva ele a querer obedecer, e uma lei na carne, uma lei no corpo, nos seus membros, que o impede de fazer aquilo que ele quer. Tá? Bom, essa é a questão. Vamos descartar completamente a possibilidade de que esse homem seja um incrédulo. Agora, a gente então precisa fazer a outra pergunta, né? Seria então esta uma descrição do homem plenamente regenerado? Seria certo dizer que o apóstolo estava escrevendo aqui sobre si mesmo como ele era na ocasião em que escreveu a carta aos Romanos? É Paulo falando de si mesmo enquanto está escrevendo a carta? Esse é o questionamento, tá? Olha, queridos, eu vou citar, vou citar aqui, por exemplo, agora Hernando Dias Lopes. Ele acredita que sim, que seja Paulo, e Paulo vivendo na plenitude da sua vida cristã. Olha o que ele diz, Hernando Dias Lopes, no comentário dele a respeito de Romanos, tá bom? Paulo não escrevera sobre uma tese impessoal, mas sobre uma experiência pessoal, ou seja, ele está falando de si mesmo. Apresentara o próprio dilema, o próprio conflito, a guerra civil instalada em seu peito. Aqui, a autobiografia de Paulo é a biografia de todo homem. Vemos o autorretrato de um homem consciente da presença e do poder do pecado em sua vida. O pecado é um tirano cujas ordens ele odeia e despreza, mas contra cujo poder luta em vão. Olha o que o Hernando Dias Lopes está dizendo, querido. Que Paulo é alguém que está lutando em vão contra o pecado. Se nós levarmos em consideração tudo que foi dito a respeito desse homem, eu vou dizer que Paulo é um escravo do pecado. Que Paulo é o homem que nessa luta ele se vê como um prisioneiro do pecado e num grito de desespero ele fala: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Irmãos,
por mais que eu admire Hernando Dias Lopes e tantos outros homens da linha reformada, né, que eu admiro, há muitos deles que defendem exatamente esse mesmo posicionamento, mas eu não consigo, querido, eu luto contra a minha própria, meu próprio entendimento, e eu tento entender o que esses homens estão colocando, mas eu não consigo ver, querido Paulo, até porque nós vamos ler, irmãos, alguns textos muito interessantes a respeito de quem é Paulo e de como ele entende a vida cristã, tá? E esses textos que nós vamos ler não condizem com a realidade descrita aqui, tá bom? Então, vamos lá. Alguns defendem, tá? Alguns, aqueles que defendem essa teoria de que aqui sim é Paulo vivendo na plenitude da sua vida cristã, eles usam o argumento do tempo verbal usado por Paulo, querido, aqui. Eu sei que talvez isso para você não faça muito sentido, mas se você pegar os versículos de 13 do 7 até o 13, você vai perceber que o tempo verbal ali aponta para o passado, entendeu? Quando a gente chega no versículo 14 e vai até o final do capítulo, o tempo verbal agora está no tempo presente, é como se Paulo estivesse descrevendo a sua experiência enquanto está escrevendo, tá bom? É lógico, esse não é o único argumento, mas é um dos argumentos que são utilizados para dizer que é Paulo falando de si mesmo e falando dele vivendo na plenitude do Espírito Santo. Um homem vivendo na plenitude da vida cristã, ele está gritando, desesperado, o homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Isso não entra, irmãos. Ou eu sou muito tapado, entendeu? Ou então esses homens estão errados, porque eu não consigo conceber a ideia, querido. Não consigo. Lord John pergunta, tá bom? Ele diz assim: seria certo dizer que o homem regenerado é como o homem descrito aqui, que nunca se eleva acima do que é descrito, e que, na verdade, esse homem é o apóstolo Paulo que está escrevendo sobre si mesmo no ápice da sua experiência como apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo? Ah, queridos, não consigo acreditar, irmãos. Então, como é que a gente sabe que tipo de exposição está certa? Aqueles que acreditam que seja o incrédulo, ou esses que acreditam que esse homem aqui é o crente vivendo na plenitude da sua vida cristã, é o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, que está vivendo esse dilema. Como é que a gente sabe que exposição está certa? Olha, vocês percebem, nós estudamos isso já anteriormente. E quando eu apresentei as possibilidades de quem seria esse homem, nós temos três possibilidades. Nós temos o incrédulo, tá bom? Nós temos o cristão vivendo na plenitude da sua vida com Deus, né? E isso aponta para uma referência para o próprio Paulo. E nós temos uma outra alternativa que nós não citamos aqui, nem vamos citar agora, tá bom? Que seria um crente meio imaturo, começando a sua vida cristã, tá? Então vamos lá. Como é que a gente sabe, querido, se a nossa exposição está correta? Olha, como a gente não tem certeza de quem seja, a gente vai continuar investigando. E nós vamos fazer essa investigação agora, querido, examinando outras passagens bíblicas que são usadas como textos paralelos, tá bom? Essas passagens paralelas ou parecidas com o que está escrito aqui em Romanos 7, do 14 ao 26, são passagens que serviriam, vou colocar dessa forma, para sustentar a afirmação de que esse homem é, por exemplo, Paulo vivendo na plenitude da sua vida com Deus, tá bom? Então, aqui nós temos um princípio importante, irmãos, na hora de compreender a Bíblia. É que quando a gente está diante de um texto difícil e a gente não consegue perceber de imediato o sentido daquilo que está sendo ensinado, ou se o texto que nós estamos estudando, ele gera algum conflito com outra passagem bíblica, seria muito interessante a gente comparar as Escrituras com as Escrituras. Então eu vou atrás das passagens semelhantes àquela que eu estou estudando para saber o que é dito ali. Nós vamos fazer isso aqui, tá bom? E por que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro porque aqueles que alegam que o homem descrito aqui é Paulo, tá? E é Paulo vivendo novamente na plenitude da sua vida cristã,
Essas pessoas acreditam, querido, que essas passagens que eu vou citar, elas sustentam a opinião de que é Paulo o homem que está sendo descrito aqui, tá bom? Essas passagens, a gente vai ver elas divididas em dois grupos. Primeiro, nós vamos olhar as passagens que parecem estar descrevendo a mesma espécie de luta descrita por Paulo nesse capítulo 7 aqui. Tá? São as primeiras passagens. Nós vamos ver três passagens. Provavelmente nós vamos ficar só nisso hoje. Tá? É muito interessante, querido. Nós vamos olhar os textos e aqueles que dizem que é Paulo vivendo na plenitude da sua vida cristã, na sua vida com Deus, dizem, olha, tá vendo? Esse texto está descrevendo a mesma luta que Paulo está descrevendo em Romanos 7. Então vamos olhar essas passagens. A primeira delas está em Gálatas, capítulo 5. Eu vou citar o versículo 17, tá bom? Ouça, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Observe o texto bem claramente. Vamos lá. O texto está dizendo que existem duas forças lutando aqui uma contra a outra, tá bom? A carne está lutando contra o espírito e o espírito está lutando contra a carne. Aí a gente faz uma pergunta logo, né? Não parece muito semelhante ao que nós temos estudado em Romanos 7? Em Romanos, nós temos também duas forças que estão lutando uma contra a outra. É o homem interior que está lutando contra os membros do seu corpo, e por causa dessa luta, o homem não pode fazer o que quer, tá? Ou você pode pensar também, querido, nessa luta, como aquilo que Paulo colocou, né? É a lei do pecado lutando contra a lei da minha mente. Tudo isso está nos versículos 21 a 23 aqui, tá? Eu poderia retroceder um pouco mais e você vai encontrar a mesma luta, tá bom? Então há essas forças que estão lutando dentro de mim para ter o controle da minha vida. Daí a gente pergunta, não é muito parecido? Não é semelhante ao que Paulo está descrevendo? Queridos, se a gente não parar, se a gente não sondar direitinho o texto, nós vamos cair no engano que algumas pessoas caem, dizendo, é verdade, está vendo? Esse é o mesmo tipo de luta que está falando aqui. E veja, esse homem aqui de Gálatas aqui é um homem crente e tudo, mas vamos olhar o texto, querido, tá? Porque parece, a princípio, olhando assim de maneira superficial, parece um paralelo perfeito. Porém, quando a gente examina o texto, quando a gente se atém um pouco ao contexto, nós vamos perceber, querido, que na verdade as duas declarações são praticamente contrárias. Ao invés de serem semelhantes, parecidas, elas são totalmente contrárias, diversas uma da outra, diferente uma da outra, entendeu? Ou seja, o que é dito em Romanos 7 não tem absolutamente nada a ver com o que é dito em Gálatas capítulo 5. Vamos tentar te mostrar isso, tá bom? Para que você possa entender melhor o que está sendo colocado aqui. Na verdade, você vai sair daqui hoje com um grande ponto de interrogação, porque nós não vamos responder a pergunta de quem é esse homem, tá bom? Nós estamos usando essas passagens nós já descartamos que esse homem não é um incrédulo, não pode ser um incrédulo. Aí nós estamos olhando aqui a abordagem daqueles que dizem que esse homem é um crente vivendo na plenitude da sua vida. É Paulo enquanto está escrevendo a carta, é Paulo no ápice da sua vida cristã. E aí eles, para provarem isso, eles pegam esses textos que parecem dizer a mesma coisa que Romanos 7 dizem, e aí eles estão vendo, é o mesmo tipo de luta, tá? Então, se lá em Gálatas o homem é crente, aqui com certeza também deve ser crente. Mas o problema, querido, o problema é que se você olhar o contexto do capítulo 5 de Gálatas, você vai perceber que são coisas completamente diversas, diferentes. Versículo 16, Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Observe o que é que Paulo está dizendo aqui, queridos.
Ele está firmando aqui um pressuposto. Ele está afirmando aqui uma tese. Se vocês andarem no Espírito, né? E Paulo está praticamente ordenando que os irmãos vivam no Espírito, né? Então, se vocês andarem no Espírito, vocês não satisfarão os desejos da carne. É isso que Paulo está ensinando. Vocês têm o Espírito. Então, se vocês andarem no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Mas o que nos é dito lá em Romanos capítulo 7, irmãos? É que a despeito de toda a sua, vamos colocar dessa forma, a sua resoluta disposição para cumprir a lei de Deus, o homem descrito por Paulo lá em Romanos 7, ele permanece cativo da lei do pecado que está em seus membros. Eu gosto muito da imagem que é usada para descrever esse homem. É um homem que foi derrotado por outro, e esse outro está com uma lança apontada no seu corpo, dizendo: você não foge, porque se você tentar fugir, eu atravesso o teu corpo com essa lança. Então, ele está indo ali à frente do vencedor, né? Sendo subjugado com a ponta da lança, porque essa é a descrição que Paulo faz desse homem, descrito aqui nessa seção do versículo 7 do 14 até o 26 de Romanos 7. Não tem nada a ver com o que Paulo diz em Gálatas 5, querido. Se vocês andarem no Espírito, e Paulo está escrevendo no sentido de que eles andem no Espírito, então existe a possibilidade, esses crentes têm como andar no Espírito, existe o poder que está nele, o Espírito habita neles, e porque o Espírito Santo habita esses homens, esses crentes, eles podem andar no Espírito. E se eles andarem no Espírito, eles não satisfarão os desejos da carne. Isso não parece um homem derrotado, gritando: Deus meu, né? Senhor, quem me libertará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Não parece, irmãos. Não parece. Outro motivo muito forte para rejeitar essa passagem como se ela estivesse falando da mesma coisa que Romanos 7, é que aqui em Gálatas 5, Paulo se refere ao Espírito Santo. No texto que nós temos estudado, querido, tá? Lá em Romanos 7, Paulo em nenhum momento ele fala do Espírito Santo. O homem de Romanos 7 não tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele não conhece o Espírito Santo. O objetivo de Paulo em Gálatas capítulo 5 é mostrar o caminho da vitória, e não somente mostrá-lo, mas garantir a vitória por causa deste outro fator, que o homem de Romanos 7 não conhece, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não. Em Romanos 7, não há em nenhum momento a menção de que o Espírito habita esse homem. Por isso ele é um derrotado. Por isso, e mesmo conhecendo a lei, ele não consegue obedecer à lei. Aqui não. Aqui é dito: se vocês andarem no Espírito, vocês não satisfarão a vontade da carne. Vocês não serão subjugados pela carne, pela lei do pecado. Agora eu chamo sua atenção, querido, ainda em Gálatas, né, ainda olhando o contexto, nós lemos o versículo 17 no começo, e a gente está olhando agora o contexto. Olha só, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha que texto. A pergunta que a gente faz aqui imediatamente é: eu conheço isso aqui que Paulo está falando? Essa é uma realidade que eu tenho vivido na minha vida? Do que Paulo está falando, irmãos? Quem é de Cristo já crucificou a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, esse homem não pode ser um escravo do pecado. Esse homem não pode estar gritando: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Porque ele já conhece esse poder que pode libertá-lo. Entende? Não há uma palavra sobre isso em Romanos 7, querido. Nenhuma só palavra. Mas em Gálatas, ele afirma que essa verdade diz respeito a todos os cristãos. Pelo fato de que eles estão em Cristo Jesus, eles fizeram isso. Isso aconteceu a eles.
Esses crentes crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Novamente, querido, eu pergunto, né? Será que essa é uma realidade vivida por nós? Será que nós conhecemos esse poder do Espírito em nós, que nos habilita a vencer o pecado, que nos habilita a vencer a carne, os desejos da carne? O problema, e todo o problema do homem de Romanos 7, é que ele não tem como fazer isso. O seu problema é que a carne é forte demais para ele. E ela mantém ele, é a carne que mantém esse homem cativo o tempo todo sob a lei do pecado que está nos seus membros. Lá nós temos um homem derrotado. Aqui nós temos um crente vitorioso. Quem está em Cristo Jesus já crucificou a sua carne e subjugou as suas paixões. Esse é o ensino, irmãos. Não tem como, querido. Eu só penso que isso aqui tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Um crente vitorioso dessa forma, que subjuga a carne, é um crente cheio do Espírito Santo, irmão. Queridos, a gente precisa entender. Olha, eu não sei, alguns irmãos têm vindo buscar com a gente aqui, eu louvo a Deus por isso, me alegro profundamente, realmente. 5:30 da manhã aqui na igreja, irmãos, tem sido assim uma bênção, né? Esse tempo buscando ao Senhor. Mas eu realmente me pergunto, será que nós entendemos o valor, o real sentido de buscar o batismo com o Espírito Santo? Será que nós desejamos realmente esse batismo? Queridos, eu já disse a vocês, eu quase que, eu estou tendo que voltar com as minhas orações, porque eu praticamente abandonei todo tipo de oração, irmãos, eu estou focado só aqui nesse negócio do batismo com o Espírito Santo, de conhecer Cristo verdadeiramente, entende? De ter o amor de Deus derramado no meu coração, de ver o Espírito Santo testificando com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso é batismo, meu querido. Isso é poder de Deus na nossa vida que nos capacita a vencer as lutas que nós temos na carne, entendeu? Ou contra a carne, na verdade. Então, a que conclusão nós podemos chegar, querido, quando nós comparamos Romanos 7 com Gálatas 5? Ah, irmãos, aqui é simples. Gálatas 5, longe de dizer a mesma coisa que diz Romanos 7, não somente diz exatamente o contrário, mas foi destinado a dizer exatamente o contrário. Foi escrito para mostrar que aquela realidade de Romanos 7 não é a realidade de um cristão. Não é o que Deus planejou para o cristão, tá bom? E por que é assim, irmãos? É porque, querido, a preocupação de Paulo em Romanos 7 é mostrar o estado. Romanos 7 foi escrito para mostrar o estado de fracasso desse homem que, por assim dizer, está tentando santificar-se com o uso da lei. É muito interessante, querido, que a gente entenda o que Paulo está fazendo em Romanos 7. Paulo quer provar uma coisa. Você não pode, ele já tinha provado nos capítulos anteriores que nós não podemos ser salvos, justificados pelas obras da lei, na força do braço. Agora ele está mostrando que nós não podemos viver uma vida de santidade confiando na lei, confiando nas obras, tentando fazer por conta própria, entendeu? Que nós precisamos de um poder que nós não temos, que é exatamente o Espírito Santo. O Espírito em nós, habitando em nós, na sua plenitude, ele nos fornecerá o poder para vencer a carne, para subjugar a carne, entendeu? E nos fazer andar de maneira vitoriosa. Querido, isso é promessa bíblica, irmãos. Vamos ler outros textos e vocês vão perceber exatamente do que eu estou falando, na verdade, tá bom? Olha, vamos lá. 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no mar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa passagem, querido, é citada porque alguns estudiosos veem nela o mesmo tipo de conflito vivido pelo homem descrito em Romanos 7, tá bom? Tá, nós admitimos aqui que é fato aqui que Paulo está se referindo a si mesmo e a uma experiência pessoal quando escreveu 1 Coríntios 9, 27. Ou seja,
a ideia de reduzir o seu corpo, entendeu? Lutando aqui para subjugar o seu corpo, fala assim de lutas pessoais, de um conflito pessoal, querido, que está sendo vivido. Mas, irmãos, olha, dizer que esse conflito, que essa experiência que seria um paralelo de Romanos 7, eu acredito que é ir longe demais. Eu estou citando o texto porque é uma das passagens utilizadas para dizer, tá vendo? Aqui está sendo descrito o mesmo conflito que Paulo descreve lá em Romanos 7. Em Romanos 7, querido, Paulo diz: segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus, tá? Ele há algo dentro dele que tem prazer na lei de Deus. Só que ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. A lei do entendimento que é o mesmo homem interior, tá bom? E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Há um poder na carne, vamos colocar na carne desse homem, no corpo desse homem, que está lutando contra um poder que há na mente dele. Tá? Há duas forças, sim, lutando. O problema, querido, é que em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz: olha, eu subjugo o meu corpo, né? Subjugar aqui significa bater, pisar nele, na verdade. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu surro o meu corpo, eu bato no meu corpo, eu esmurro o meu corpo, mantendo ele por baixo, né? Eu ponho o meu corpo em sujeição. Está falando de um homem que, mesmo que tenha a luta, mesmo que viva algum tipo de conflito, ele é vitorioso, ele está subjugando. O corpo, os membros desse corpo são subjugados. Eu estou esmurrando eles para que eles não tenham poder sobre mim. É isso que está sendo dito aqui em 1 Coríntios 9, 7. E isso é exatamente o oposto do que é dito. Desculpe, isso é o que está sendo dito aqui em 1 Coríntios 9, 27, e isso é exatamente o oposto do que é dito em Romanos 7. Não são textos paralelos, não são passagens bíblicas parecidas que se complementam de forma alguma, são passagens bíblicas opostas uma à outra, tá bom? O ensino claro de Paulo, querido, em 1 Coríntios 9, é que o homem regenerado ainda não é perfeito e por isso ele tem que travar uma guerra contra o pecado. Isso é fato. Todo crente trava uma guerra contra o pecado. Entretanto, o fato de ter que travar uma guerra não significa que ele está derrotado. Tá? Você precisa entender isso. Tá, nós travamos uma guerra, é verdade. Todos nós travamos uma guerra contra o pecado. Agora, lutar contra o pecado não significa que eu sou derrotado. Está aqui Paulo, eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, entendeu? Eu estou dominando ele, na verdade, para que ele não se imponha contra mim. Ele é um homem vitorioso. Há uma guerra, há uma luta, há uma batalha. Só que Paulo está vencendo essa batalha. E essa deveria ser a realidade do cristão. Sim, temos lutas, ninguém nega isso. Todos nós temos lutas, a gente não vai negar isso jamais. Entretanto, querido, nós não somos derrotados. Nós não permanecemos. É até possível que o pecado alcance alguma vitória sobre nós, mas isso não é permanente. Porque nós temos o Espírito habitando dentro de nós e o Espírito nos dá o poder que nós precisamos para vencer o pecado. Em 1 Coríntios 9, 17, ou 27, na verdade, o apóstolo está dizendo que há uma batalha, que há uma tendência pecaminosa, porque o pecado está sempre pronto para aproveitar toda e qualquer oportunidade. Mas Paulo está dizendo: eu não deixo que o pecado reine em meu corpo mortal. Sim, há uma luta. Sim, o pecado vai tentar se impor, mas porque o Espírito habita em mim, eu não permito que o pecado reine em meu corpo mortal. Isso aí nos leva direto, querido, para Romanos 6,14.
Paulo fala disso lá de forma muito clara. É praticamente uma repetição de Romanos 14, entendeu? 6,14, na verdade. Ele está numa condição, querido, em que não permite que o pecado reine. Ele está literalmente mantendo o seu corpo em sujeição. Repito, a luta, isso é fato, mas não há escravidão. Há luta, sim, mas não há fracasso. Há vitória, tá? E isso não pode ser dito a respeito do homem de Romanos 7. Na verdade, essa era a tragédia, a grande tragédia daquele homem. E ele é que estava sendo mantido em sujeição pela lei do pecado que estava em seus membros, no seu corpo. Novamente, é exatamente o oposto do que é retratado aqui em 1 Coríntios 7, 9, 27, na verdade. Eu tenho ainda, querido, um outro texto, tá? Que está em Efésios 6,12. Mas eu não vou me ater a ele, irmãos, porque a gente teria que forçar muito na interpretação para dizer que aquele texto é um paralelo com Romanos 7. Então eu não vou me ater a esse texto, não, tá? Eu vou agora para o segundo grupo de mensagens que parecem apontar para a mesma realidade de Romanos 7. Nesses casos aqui, as passagens são usadas para se referir a lamentos e gemidos, tá bom? Vou tentar explicar para vocês. Vamos primeiro ler o texto? Romanos 8, 22 e 23, depois do versículo 26. Olha só. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Observe a palavra gemer, tá bom? Geme. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Alguns, tá, daqueles que acreditam que o homem descrito aqui no texto de Romano é o próprio Paulo, tá? E ele vivendo na plenitude da sua vida com Deus, eles dizem que há aqui um perfeito paralelo entre esses versículos aqui de Romanos 8 e o texto lá de Romanos 7, 25, que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom, queridos, a pergunta é: será que existe mesmo um paralelo entre esse texto de Romanos 7 e Romanos 8? Eu quero chamar a sua atenção, veja, novamente, Paulo está falando aqui de gemidos, de luta interna, tá bom? Há algum tipo de conflito, na verdade, aqui. Ele está gemendo, né? O Espírito está gemendo, e as pessoas dizem assim: está vendo? É o mesmo texto, está muito parecido, então aponta lá para Romanos 7. Tá, mas a questão, será que isso é verdade? Será que é um paralelo? Eu chamo a sua atenção, primeiro, no versículo 23 de Romanos 8, né? Paulo diz assim: mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Eu chamo sua atenção para esse texto, porque, novamente, o homem que Paulo descreve aqui no capítulo 8, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, tá? Não há, irmãos, não há, novamente, nenhuma menção no texto de Romanos 7 a respeito do Espírito habitando o homem descrito lá. A gente poderia ficar, querido, apenas, para mim isso é suficiente. Apenas esse versículo 23 aqui é suficiente para dizer, tá vendo? Não tem nada a ver. As pessoas estão forçando na interpretação para justificar algo que elas creem. É aquela ideia que eu já falei a vocês. Eu tenho um pensamento, eu acredito que esse pensamento está certo, e eu vou para as Escrituras na tentativa de provar que o meu pensamento está certo. Aí as pessoas fazem coisas como essas, querido. Para mim, essa é a explicação, tá? Mas esse argumento não é o único argumento, tá bom? Em Romanos 8, querido, o apóstolo, e grave bem isso, o apóstolo não está considerando a luta que o homem tem contra o pecado dentro de si. Porém, sua luta com o pecado que há no mundo. Observe como são coisas diferentes, tá bom? Em Romanos 7,
é a luta contra o pecado dentro do homem. Aqui é a luta contra o pecado, mas não dentro de si, mas fora, no mundo, entendeu? É o pecado que está no mundo, presente nas circunstâncias, nas provações, nas dificuldades e nas tribulações que a gente passa nessa vida, querido. É diferente, irmãos. Será que é possível provar essa distinção de que lá em Romanos 7 é uma luta interna e aqui em Romanos 8 é uma luta externa? Vamos olhar o texto novamente? Romanos 8:17. Se você puder acompanhar e quiser, é bom, tá bom? Porque você vai ter consciência do que nós estamos lendo aqui. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Observe, querido, sofrer aqui é padecer. Se padecemos com Cristo, padecer aqui não pode significar sofrimento pelo pecado, porque o Senhor Jesus Cristo nunca sofreu por causa do seu próprio pecado, tá? Nesse contexto que nós estamos estudando, querido, de Romanos 8:17, aí em diante, Paulo fala de sofrermos com o Senhor Jesus Cristo, tá? Para que com ele também sejamos glorificados. Nós padecemos com ele, para que também com ele nós sejamos glorificados. Então, tudo que vai falar a partir de agora, fala desse sofrimento com Cristo, mas também dessa glória com Cristo, tá? E esse sofrimento de Cristo aqui não pode ser um sofrimento interno, por causa de pecado interno, porque ele nunca teve pecado, tá? Então, não, o texto já desqualifica completamente, já diz que aquilo que nós temos em Romanos 7 não é a mesma coisa que nós temos aqui em Romanos 8. Então, mas vamos adiante um pouquinho nessa questão, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa questão? Olha o versículo 18, tá? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ideia do texto é: se nós parecemos com Cristo, nós seremos glorificados com Cristo, tá bom? Então, olha só, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, a criatura aqui, querido, é a criação inferior. Tudo que tem vida além dos homens, tá? Isso é a criatura aqui. Não está falando especificamente do homem, tá bom? É tudo que tem vida além do homem. Olha, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Aqui a criação, novamente, é uma referência aos animais e a tudo quanto existe na criação fora do homem, tá? Porque a criação ficou sujeita, a natureza como um todo ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção. A pergunta que a gente faz é: essas palavras indicariam uma luta contra o pecado que há no homem? É isso que Paulo está apontando aqui? Para uma luta interna, para pecado interno? Você percebe que não. A luta é externa. Irmãos, o que nós temos aqui é uma referência de Paulo a uma espécie de agonia do cosmos, sabe, do mundo, um conflito presente em toda forma de vida, conflito esse que entrou em cena por causa lá de Adão no jardim, entendeu? Por causa da queda. E porque o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. O problema que Paulo está descrevendo aqui começou lá. Quando Adão peca, o diabo e o pecado entra nesse mundo, o mal entra nesse mundo, e a partir daí, querido, tudo que tem vida sofre por causa do pecado. É aquilo que o autor de Gênesis chama de maldição, né? Gênesis 3:17, e a Adão, Deus disse, né? Por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra. E aqui terra vai além daquilo. É o cosmo como um todo. Tá? Maldito. Tudo está debaixo de uma maldição de Deus, querido. E essa maldição só vai ser removida na volta de Jesus,
quando o nosso corpo for glorificado, quando o nosso corpo for redimido. Então a criação que está debaixo de maldição também será redimida. Portanto, a luta aqui, nesse capítulo aqui de Romanos 8, aqui, não tem a ver com o pecado dentro do homem, é o poder do pecado na terra, é o poder do pecado no cosmos, que faz o homem adoecer, que faz o homem morrer, que faz as criaturas serem o que são. É só você observar, irmãos. Antes do pecado, a natureza era uma. Os animais se alimentavam apenas de vegetação. Por causa do pecado, tá? Nós temos hoje o que nós temos hoje com a questão da natureza, né? Essa lei da natureza, animais comendo animais, predadores, essa coisa toda. Tudo isso é fruto da maldição de Deus sobre a terra por causa do pecado de Adão. Todo sofrimento no mundo, irmãos, toda violência, toda imoralidade, tudo que não presta no mundo entrou com o pecado de Adão lá em Gênesis 3. Parece que o homem vem aperfeiçoando isso, mas tudo começou lá. Tá? A terra está debaixo de uma maldição, na verdade. Essa luta pertence à totalidade da natureza e da criação. Tá? Tudo começou lá. Agora, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Você percebe? Não há em nenhum lugar, nenhuma menção à luta interna aqui, irmãos. Assim como a natureza geme por causa do pecado no mundo, assim o homem também geme por causa do pecado do mundo, irmãos. Irmãos, por que há tanta morte, por que há tanta violência, por que há tanta imoralidade, tanta perversidade, tanta corrupção? É por causa do pecado no mundo, irmãos. Nós sofremos com isso. O mundo agoniza por isso. Você quer um exemplo claro, querido? Nós temos sistema educacional, sistema de segurança, de saúde. Tudo isso no Brasil, querido, está jogado às traças, literalmente. Literalmente. E não é porque não tem dinheiro para fazer. Até tem dinheiro, mas a corrupção, sabe, entranhada nessas coisas, leva o homem a usar os recursos que deveriam ser gastos com educação, com saúde, por exemplo. Você não tem ideia de tanto de máfia que existe dentro de hospital, irmãos. É uma coisa absurda. Na educação, na segurança pública, é um negócio louco. Tudo isso é fruto do pecado. É o mundo debaixo da maldição de Deus. É o pecado que corrompe tudo. Por isso as pessoas morrem em postos de saúde, em hospitais, sem os recursos necessários. Porque os recursos são desviados por causa da corrupção do homem. Tudo isso é fruto do pecado, irmãos. Tudo isso. Eu poderia falar mais sobre essa questão, porque nós estamos voltando a viver essas coisas de novo, assim, de uma forma muito assustadora. Mas vamos deixar isso para lá, tá bom? O que o apóstolo está dizendo é que, apesar do cristão estar redimido e regenerado, ele vive num mundo de pecado, de tristezas, de dores e de sofrimento. Num mundo em que estão presentes o mal e tudo quanto há de sórdido e torpe, irmãos. E está sujeito a males e moléstias. É isso que ele está colocando. Esse é o tema de Romanos 8, 17 até o 23, querido. Nessa passagem, Paulo sequer considera o problema que é tratado em Romanos capítulo 7. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então eu espero que isso traga alguma luz para o nosso entendimento, querido. E eu quero terminar essa mensagem, tem 5 minutinhos aqui, eu quero terminar de maneira positiva. Veja, por mais que às vezes a gente se identifique com o homem de Romanos 7, eu te digo, sem sombra de dúvida, que a realidade daquele homem não é a realidade do cristão. Que quando Paulo escreveu aquele capítulo, ele não tinha em mente a luta que o cristão vive por causa do pecado. Não. Paulo escreveu aquele capítulo para nos mostrar, querido, que nós não podemos viver ou nos santificar no
poder do braço, da força, tentando obedecer à lei, que se você quiser, nós não podemos nem ser salvos por meio de obras, e nós não podemos também viver em santidade apenas confiando em obras, nas nossas obras, na nossa força, no nosso poder. Nós precisamos do Espírito Santo, querido. Paulo não tinha em mente ali a realidade do cristão. A realidade do cristão é colocada em Gálatas 5. E lá diz que se nós estamos em Cristo Jesus, nós já crucificamos a nossa carne, nós já subjugamos os desejos da carne. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E é o poder do Espírito em nós que nos capacita. Daí, irmãos, a necessidade que nós temos de buscar, querido. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que procura acha, e ao que bate lhe será aberto. Qual dentre vós é o pai que, se um filho pedir pão, o pai lhe dará uma pedra? Se o filho lhe pedir peixe, o pão lhe dará uma víbora? Aí ele diz assim: assim o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Dar o Espírito Santo ali aos que pedem, querido, não tem a ver com ser salvo, tá? Tem a ver com batismo. Tem a ver com esse poder do Espírito que nos capacita a viver uma vida vitoriosa, que nos capacita a uma vida de testemunho. Querido, nós devemos buscar com todo o nosso ser o Espírito e o batismo com o Espírito Santo. Deveríamos clamar todos os dias por esse amor de Deus sendo derramado no nosso coração, pelo testemunho do Espírito Santo no meu espírito de que eu sou filho de Deus, porque é isso que nos habilita a crucificar a nossa carne. É isso que nos habilita, como Paulo faz aqui, sujeitar o nosso corpo, querido, a esmurrar o nosso corpo, não permitindo que ele nos domine, que ele nos escravize, mas nós o mantemos sob sujeição, entendeu? Esse poder não é um poder que eu tenho, não é um poder que você tem, esse é um poder que nos é dado pelo Espírito de Deus. Por isso, nós precisamos buscá-lo, querido, todos os dias da nossa vida. Peça ao Senhor, irmãos: Senhor, batize-me com o teu Espírito Santo. Batize-me com o teu Espírito Santo. Eu venho ensinando isso a vocês, né? Ou então eu oro muito: Espírito de Deus, me revele Jesus. Eu não quero conhecer Jesus de ouvir falar de Jesus. Eu não quero conhecer Jesus de ler a respeito dele. Eu quero conhecê-lo por experiência pessoal. Nós precisamos disso, irmãos. Nós necessitamos disso urgentemente, desesperadamente, mais do que tudo nesse mundo. Se eu pudesse dar um conselho a você, eu diria: olha, toda a tua oração na vida cristã deveria ser concentrada nessas duas coisas: conhecer Cristo e ser batizado com o Espírito Santo. Esquece o resto. Porque se essas duas coisas acontecerem, o resto é só um detalhe. Então nós deveríamos buscar, concentrar as nossas forças e a nossa energia nessa busca por conhecer Cristo e por ser batizado pelo Espírito Santo. E não é o batismo, eu digo para Deus: Senhor, eu não busco o batismo porque eu esteja pensando em me promover, eu esteja pensando... Não, eu busco porque, querido, eu entendo que essa é a vontade de Deus para nós, é a promessa. Atos 2, irmãos, a promessa diz lá a Pedro, né, para aqueles convertidos lá em Atos 2, a promessa é para vocês, é para os filhos de vocês e para todos os que estão distantes, ou seja, todos aqueles a quem o Senhor chamar. A promessa é para todos os crentes. O dom do Espírito é uma promessa para todos os cristãos, querido. Então nós deveríamos buscar com todo o nosso coração, porque aí nós viveremos vitoriosos. Aí nós andaremos no Espírito. Aí nós não satisfaremos os desejos da carne. Aí nós crucificaremos a nossa carne, porque quem anda no Espírito anda de maneira vitoriosa. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome. Nós damos graças ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que nós temos de estudar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, fale ao nosso coração. Que a palavra do Senhor
seja de fato alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Que a palavra nos fortaleça, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que possamos andar vitoriosamente como homens e mulheres de Deus, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém.